Alexandre Sacarini e... Quem foi o outro? Rapaz, né? Isso. A gente tem alguns minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Para os Rafaéis, né? Então, esse cadastro é a solução para o CAR também, né? Resolver as sobreposições inúmeras que tem lá. E aí, inclusive, é uma base de referência nossa, colocar lá dentro. Aí você falou assim, mas não fez nem o CAR. Mas o CAR precisa do fundiário para poder corrigir lá as distorções todas, né? E nesse fluxo aí, nesse ciclo que é da Lei 10.267, o serviço cartorário precisa completar com a averbação da matrícula do GEL, né, que foi feito. A pergunta é assim, vocês só disponibilizam a informação depois da titulação, ou fez o... Porque a gente precisa do GEL, da fase de campo. Porque a sobreposição do cara é isso, é fazer o limite em cima de imagem sem relação com o terreno, entendeu? É isso que a gente precisa resolver. Então, mas o que está lá para a gente, para estar disponível lá para a gente utilizar, só depois que titula, ou já na fase, se concluir o GEL, a gente já tem acesso? Está por partes aqui no caso, né? Em relação àquele último dashboard que a gente tentou mostrar, né, o tempo estava um pouco curto, não deu para a gente aprofundar. Nesse ponto específico do CAR, o pessoal lá da cartografia teve acesso, né, um contato com o CAR e pegou essas bases e fez o cruzamento com as parcelas já tituladas no nosso programa. Esse painel aí que a gente está desenvolvendo ainda, ele está em constante evolução, ele está limitado porque está na nossa infra do INCRA. A gente está, nesse momento, agora fazendo essa migração para a rede da SEAD, né, lá na Casa Civil, e quando a gente finalizar isso, a gente vai poder publicar todas essas informações. Então, só essa questão, assim, como foi feita essa parte do CAR em si, né? Isso talvez o Rafa possa ajudar melhor, que envolve mais a parte da cartografia, que não sei dizer de que forma que foi feito esse acesso. O que eu sei dizer em relação à ferramenta foi isso, a gente pegou essa base, colocou no nosso banco, fez todo o cruzamento com os já titulados, mas nada impede também de pegar os processos em andamento também e disponibilizar nessa ferramenta. Entendeu? Vai ser ótimo. Vai resolver as sobreposições nossas. Essa é a ideia principal do painel, né? Você pode ter visto lá que tem 6 ou 7 dashboards lá, que tem outros tipos de cruzamentos também. Então, o grande mérito nosso foi justamente ter acesso, primeiramente, a essas bases. Então, a gente conseguiu acesso à base do PRODES, do CAR, lá do IBAMA, próprio CIGEF, Sisterleg, que são parceiros nossos também. E tal, o que fazer com esses dados agora? Vamos fazer o chinesinho lá mesmo, através de software livre, inclusive, né, soluções que a gente andou buscando pelo Google mesmo, e conseguimos aplicar. O fato da gente estar desenvolvendo do lado com o cliente, isso nos ajuda muito. Tem, inclusive, outra pessoa ali também, o Marcelo, que também está nessa parte do desenvolvimento, e a gente, em conjunto, lá vai trocando informações, vai tendo a necessidade, a gente se vira uns 30 lá para fazer esse cruzamento e disponibilizar. Vamos, com certeza. Só complementando, o imóvel, a parcela já referenciada, ela já está disponível a partir do momento que ela é enviada para o CIGEF. Seja ela georreferenciada por contrato público ou por iniciativa particular, ela, a partir do momento que ela é enviada ao CIGEF, ela está disponível para download dos vértices, enfim, do polígono, tá? No site do CIGEF, né? cigef.incra e tal. E, se for o caso, você quiser fazer em grande escala, você solicita, talvez para o INCRA mesmo, ou para a Cefal, que a gente disponibiliza um arquivo em lote aí, que, às vezes, centenas de milhares de parcelas, né? Que é muita coisa para você ficar fazendo download um a um, certo? Sim. Sem ter relação com o terreno, entendeu? Sim.
Ah, beleza. Tá. Então, pronto. Não, como eu falei, ele fez o GEL, o responsável técnico pelo georreferenciamento, submeteu ao CIGEF, ainda assim, se ela foi aceita no CIGEF, ainda que ela esteja aguardando uma aprovação de um fiscal, alguma coisa assim, o georreferenciamento, se passou pelas validações iniciais ali, já está disponível, entendeu? Tá certo. Aí depois, se é titulado ou não, aí já é outra coisa, né? Aí já é questão do processo administrativo mesmo. Mas o GEL corre separadamente, fica no site do CIGEF. Beleza. Certo? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Cláudia, eu sou analista ambiental do IBAMA. Eu queria saber se esse dashboard que vocês fizeram, esse aplicativo, essa aplicação, ela é toda baseada em software livre, não é? Se vocês devolveram ela para a comunidade também, se vocês botaram no Git, ou se para a gente ter ela, a gente tem que contratar vocês. Como é que é? Olha, boa pergunta, viu? Vou passar para o Rafael, que é o desenvolvedor, um dos desenvolvedores. Deixa eu contar só uma historinha, assim, o início desse projeto, né? Quando a gente chegou lá, no caso eu e outro servidor público também temporário, né? Nós estamos, ele já foi embora para outro concurso, eu ainda continuo lá até daqui a 2 anos acaba. E quando a gente chegou, não tinha nada. O Rafael mostrou no slide anterior, né, como que eram essas informações. E a ideia inicial, isso aí era para ser um protótipo. A gente, vamos pegar o que a gente já tem no nosso banco, inclusive, né, o Luiz Mota, né, ajudou a desenvolver o banco. Vamos pegar um esquema desse banco aqui e vamos colocar as informações que eram em planilha, inclusive essa parte de GEL. Aí a gente pegou o que estava lá no banco de dados, a gente conseguiu fazer todo esse trabalho de ETL também, colocar no banco, normalizar, e colocar nesses dashboards. E aí, à medida que a gente foi evoluindo, as pessoas começaram a fazer, isso aqui vai salvar a parte de contratos também. Então, tem um dashboard lá que faz toda a parte de gestão dos contratos, desde o início lá, que pega os contratos que cadastrados no CIGEF, cruza com a parte da administrativa, então a gente já faz todo esse controle por lá também. De pagamento, a gente consegue fazer todo esse controle. E por, assim, ter nascido com o propósito de ser um protótipo, a gente não pensou, por exemplo, na questão da documentação. Era eu e outra pessoa só, ele saiu, continuei sozinho, e agora chegou um outro colaborador, que é outro servidor público, que está me ajudando também. Então, a gente está só esperando o quê? Terminar a documentação, fazer essa mudança de infra, né, que eu falei, a gente está saindo da rede do INCRA para a rede da SEAD, e depois que estiver todo documentado, aí sim, ele vai passar para uma fábrica de software lá. Isso é outro ponto legal, que o custo desse projeto foi 0. O governo não pagou R$1, foi o meu salário dele e de outras pessoas que participaram. Então, isso é muito legal. E assim que tiver lá disponível na internet, a gente vai botar no Git e possibilitar qualquer um ter acesso e tudo. A intenção é essa. Primeiro, parabéns, achei muito interessante o trabalho, importante. Eu queria saber 2 coisas e fazer também uma sugestão, né? Em relação ao percentual que hoje de CAR cadastrado no SICAR nacional e o que tem em termos de base de dados, tirando a parte fundiária, vamos dizer, de titularidade, que é um dos problemas críticos, né, do CAR, a gente teve experiência assim, bastante prática, trabalhamos com muitas cooperativas e realmente 80% do tempo que a gente tinha não era a parte, vamos dizer, GEL. Hoje, com as imagens, você conseguia bastante, mas a parte de titularidade era quase que impossível, enfim. Qual o percentual em relação da base hoje no CIGEF, que tem um GEL, vamos dizer assim, que passou por um critério mais rígido, em relação ao SICAR nacional? Esse critério mais rígido seria em relação ao GEL. A validação espacial. Isso, só o espacial. Certo. Tá. Em relação a isso, toda a base do CIGEF, né, toda a base que está hoje cadastrada no CIGEF, ela atende à norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais do INCRA. Aí, a norma técnica, que foi editada, está na sua 3ª edição, ela tem lá a sua norma técnica, já o nome já fala. Então, ela preconiza lá como é que é
os vértices, entendeu? Como é que tem que ser feito. Então, é toda feita com a precisão, acho que de centímetros, né? Não, sim. Mas quanto de área cadastrada no CIGEF tem percentualmente ao total de área que está cadastrada no SICAR Nacional? Boa. Você tem uma estimativa? Não. Mas eu acredito que seja bem menor. Pelo que eu vejo os polígonos do CAR, tem umas coisas meio assim, aberrantes, né? Assim, não tem uma precisão, né? Como ele falou, a pessoa faz o georreferenciamento, entre aspas, né? Se pode chamar de georreferenciamento, sem ter nem sequer comparecido no imóvel. Então, não são comparáveis. Não são comparáveis, tá. Eu sei que atualmente no CIGEF você tem em torno de 400 mil polígonos georreferenciados, que são posses hoje, tem em torno de 130 mil, que são posses. Dessas posses, 20 mil já estão tituladas e já podem ir a registro, a registro cartorial. Tá. As que estão tituladas, né? Dessas 22 mil, poucas ainda foram a registro, sabe? Às vezes, porque quem atualiza depois ali, já no final é o cartório, que já, quando vai a registro, o cartorário lá tem o seu token, e ele vai e altera o status da parcela de certificada para registrada, que é uma minoria ainda. Entendi. Tá? Então, agora, só em relação à sugestão, vocês falaram da parte da documentação, né? Eu sou da iniciativa privada, eu sei como é difícil encontrar profissionais especializados na parte de documentação, que não é uma coisa que os desenvolvedores gostam de fazer, a gente tem um nível muito alto lá de desenvolvedores, temos uma relação com várias pessoas do mundo, e seria um ponto importantíssimo para o investimento que o governo faz hoje em dia nos projetos, mas eu acho que não é um ponto que é considerado, que é previsto recurso para isso. Então, né, é uma sugestão para a comunidade, junto com o governo, pensar em focar, porque esse realmente é um grande risco de grandes perdas, né, de como muda os profissionais, tem e com isso a documentação se perde e muito trabalho se perde. É um problema crônico mesmo na administração. Só fazer um comentário. Quando há um contrato, né, da União com uma empresa, no contrato se obriga, né, que a codificação venha com a documentação. Mas como não foi o caso, eles, né, eram servidores, aí dentro de um protótipo é lógico que você vai, não, isso aqui é para uso interno, e aí quando você vê a coisa cresceu, e realmente tem todo um trabalho posterior de documentação a ser feito. E só mais um comentário, é natural que a quantidade de CAR seja muito maior do que de parcelas georreferenciadas para efeitos de regularização fundiária, porque a exigência cartográfica é muito menor, o propósito do CAR é outro, né, para regularização ambiental. Então, é muito mais fácil você, digamos, desenhar um polígono assim, sem ter que seguir uma norma que é muito mais estrita, muito mais exige uma precisão muito maior, né? Só complementando essa questão da documentação, né? Como a gente está indo para a SEAD, o coordenador lá já puxou a minha orelha, falou, tá legal, tá lindo, mas se não tiver documentação, vai direto para a lixeira. A nossa sorte é que está ganhando força, assim, muitas pessoas estão conseguindo utilizar e está dando certo. Não é um sistema que, legal, vai encostado. Não, o pessoal está realmente fazendo gestão pública por meio dessa plataforma. Então, a gente está já envolvido nessa questão da documentação. A gente só conseguiu mostrar, sei lá, 3% de todo o sistema, tem outras frentes lá também, mas pode cobrar aí que uma hora vai. Bom, boa noite quase, né? A minha pergunta é para a Karine, né? Karine, a gente está vendo aqui um maciço uso do PostGRI com PostGIS. Então, eu acompanhei o CIGEF, né, na Terra Legal, quando eu participei. Acompanho do lado o CAR, que o CAR fica literalmente do lado da minha sala. E eu fico muito preocupado, porque está tudo sendo armazenado em single features, né, e não usa topografia, topologia, o modelo topológico. Eu tive com o Santini em 2010 e vi o trabalho dele, fiquei muito empolgado que ia sair a versão 2 do PostGIS. E ano passado eu tive na Reflection, que foi a empresa onde nasceu o PostGIS. Quando eu perguntei
do modelo topológico, ele olhou para mim e falou, olha, é uma pessoa que faz. E aí eu fico imaginando, você vê, a gente representa o mundo real ainda de uma maneira não tão apropriada. Né? Você vê, fronteira. Você mudou a linha de uma propriedade, a outra não muda. Porque os polígonos são independentes. Aí, assim, queria saber se, como vocês também estão trabalhando, e como você falou, em projetos muito grandes, como é que houve algum, vamos dizer, um investimento, uma procura para trabalhar com... Olha, eu acho fundamental. Eu estou vendo tudo acontecer e eu estou com medo desse negócio de desabar. Porque não vai ter servidor, enfim. Alô? Não, então, realmente ninguém usa, né, o modelo topológico. Então, você tem razão, é um problema, a gente tem esse problema topológico em todos os projetos, né, problema de topologia das geometrias que a gente manipula. E a gente acaba fazendo tudo por fora. A gente não usa o modelo topológico do banco, do PostGIS, a gente usa o Simple Feature mesmo, e usa alguns métodos de validação de geometria do PostGIS, mas a parte de validação de geometria, a gente usa bibliotecas fora do PostGIS, faz a validação, e armazena o Simple Feature no PostGIS. Né? E a gente não está usando essa parte topológica. Acho que existe um ganho, né, em você usar isso, um ganho computacional para você armazenar essas simple features, porque você não tem que ficar verificando se aquela geometria, armazenando uma aresta em comum entre duas geometrias. Então, existe um porquê de todo mundo estar usando isso. E eu acredito que seja nesse sentido do poder, da eficiência computacional do dado quando você usa Simple Feature. Né? Que você não precisa ficar, então, toda hora que você for fazer uma alteração, você ficar verificando a aresta que é comum nas duas geometrias. Mas a gente, sim, tem esse problema. A gente está usando o PostGIS para grandes volumes de dados vetoriais. E para raster também, a gente usou o PG Raster também para armazenar. E ele tem um desempenho legal com o PG Raster. O problema é que você não... Né, tem a discussão anterior, a gente consegue com o PostGIS você fazer o cruzamento de vetorial com raster, né? O coisa que o SciDB ele não tem, então a gente não consegue, então esse é um ganho do PostGIS raster, mas a gente também não tem muitas tecnologias que sabem ler esse PG raster, né? Hoje em dia a gente está um pouco limitado nesse sentido. Eu queria fazer a pergunta para a Karine. Há muito tempo atrás, não sei precisar exatamente quando, que eu até fiz um trabalho para o MDA, que era um projeto lá do Polos de Biodiesel. Eu fiz uma capacitação. Na época, acho que o Ministério da Cidade já estava usando TerraView na capacitação de cidades. E eu resolvi também usar o TerraView para o pessoal no MDA. O TerraView ele sempre foi um pouquinho fechado, né? Eu digo não fechado no código, coisa assim, fechado de uso, de ter que ter um modelo de banco de dados e tudo mais. Aí depois ele chegou a ter uma conexão com o PostGIS, né? Você conseguia, a partir do TerraView, agora trabalhar não mais banco de dados Access, mas também PostGIS. Aí foi aquela felicidade. Oba, TerraView né? Ainda não tinha QGIS, né? Então, por isso que eu usava o TerraView, e aquela felicidade, oba, vou poder usar o PostGIS. Quando eu fui ver, ele armazenava tudo lá com as suas TE, tables, TE, não sei o que, TE, class. Terrível, né? Porque aí você não... Nenhum outro software vai conversar. Quando começou o QGIS, era impossível você ler uma base que o TerraView gravou lá dentro do PostGIS. Aí você mostrou agora o TerraView 5, eu nem cheguei a olhar ele ainda. Como é que está isso? Ele está mais OGC? Então, quando eu cheguei, a gente chama isso aí do o pecado capital do INPE, né? Quando eu cheguei no INPE, em 2001, e eu, uma aluna também, eu participei dessa discussão entre, né, os que começaram lá a TerraLib, e essa discussão, e o pessoal, não, nós vamos usar o modelo OGC, nós não vamos usar o modelo OGC, nós vamos
O que acontece? Os polígonos de desmatamento, eles têm muitos buracos, né? Então, eles não queriam colocar não usar o Simple Feature. Então, eles queriam colocar uma linha com o polígono exterior e outras linhas com os buracos daquele polígono. Eu lembro muito dessa discussão e que foi um erro, né? Naquela época, a gente não tinha a visão que a gente tem hoje e foi um erro que a gente foi numa direção contrária aos sistemas que foram seguindo a OGC, Simple Feature, a gente ficou. E depois a gente tentou correr atrás disso, mas eu acho que também a gente resolveu os problemas do INPE e tudo, mas a gente não conseguiu criar essa comunidade, né? Então, existiam as tabelas TE, né? Hoje não existe mais, isso já acabou tudo. Tanto Terra Amazon, nenhum mais, todos usam o Simple Feature. Mas também a gente começou a usar numa época que já existem várias ferramentas, né? O QGIS, então por que também investir nisso? Então, hoje a gente está até tendo uma discussão dos estratégicos da DPI nos próximos anos, e uma das coisas que a gente está discutindo é isso, vamos focar em tecnologias que não existem, né? Então, Terra Amazon, todo o controle de usuário, trabalhar com grandes bases de dados, usar o que existe, contribuir e não focar mais em SIG de propósito geral. Isso aí eu acho que já está bem resolvido com o QGIS, eu acho que a gente não vai mais... Mas a TerraLib ainda continua por trás desses Então, a TerraLib continua porque foi a tecnologia, mas a nova, né? Que não é mais TE, não existe mais. TE não existe mais. Ela existe porque já tinha toda uma equipe capacitada em C++, com a tecnologia. Nós fizemos essa engenharia usando GEDAL, OGR, e aí ela foi absorvida nesses sistemas, no fundo, TerraMA e Terra Amazon. E ela vai ter a vida dela ali nesses sistemas, tá? Mas a gente já não tem mais a pretensão de sair vendendo a TerraLib e divulgando, não. A gente acho que já cumpriu o papel e acho que a gente quer agora investir em outras coisas, outras tecnologias. Quero aproveitar esse gancho, a gente está com o tempo estourado, mas fazer um comentário de uma conversa que eu, Luiz Mota e a Lúbia, lá do INPE, tivemos, que seria um sonho a gente ver no QGIS os algoritmos de processamento de imagens que são fantásticos, que tem, por exemplo, no Spring, na TerraLib, rodando dentro do QGIS como mais um provedor, né, como muitos outros que tem ali, Snap, GEDAL, Grass e vários outros. Então, toda essa parte de uso da ferramenta, digamos, está resolvido pelo QGIS, mas a parte de algoritmos de processamento tem muito que se pode fazer ainda e que o INPE tem uma excelência no desenvolvimento disso, né? Concordo. Porque eu acho que hoje o da TerraLib, uma coisa que não existe, eu acho que são os algoritmos de processamento de imagem mesmo, né? Que evoluiu muito nesse sentido e, realmente, a gente estava discutindo isso até para o R, né, que a gente está trabalhando muito com R, a gente está lá no ambiente R e não tem. Então, encapsular isso num pacote em R ou no plugin para o Canton GIS, né, para fechar esse ciclo aí da TerraLib, né, desses algoritmos. Última pergunta, o que é o Map Biomas? Eu sei, mas talvez muitas pessoas da plateia não saibam. Você citou algumas vezes. O Map Biomas é um projeto fantástico aí, e ambicioso, e conseguiu, né, está conseguindo ter sucesso de produzir mapa de uso do solo do Brasil todo, né, todos os biomas brasileiros, né. Ele é todo feito utilizando o Google Earth Engine, né, e imagens Landsat, né, então e o projeto em si também, o arranjo administrativo do projeto, ele é muito bacana, porque pega as pessoas que já estavam mapeando os biomas brasileiros, mas trabalhando de maneira separada, né? Alguns mapeando Cerrado, outros mapeando Amazonas, outros mapeando Mata Atlântica, Pantanal, o Pampa, e esse projeto reuniu todo mundo, né? E é um projeto, né, a gente falando de open source, esse projeto ele é todo aberto, porque você tem um site, você chega lá, baixa o dado que quiser, a qualquer momento, e você tem lá o ATBD, que é uma documentação de como que o projeto evolui. Esse projeto ele não tem metodologia.
A metodologia ela vai sendo criada, vai sendo aperfeiçoada, e aí, conforme ela é aperfeiçoada, ela é documentada nesse ATBD, que fica disponível lá também. Né? O Google Engine, eu não sei se eu classificaria como software livre, eu acho que é uma ferramenta de mapeamento, de desenvolvimento de ferramenta para mapeamento colaborativo, né? Para pesquisa, ele é livre, né? Então, sim. Mas a gente não sabe até quanto ele é livre. Não, o código é fechado, você não tem tanto acesso, você não consegue participar, né, do desenvolvimento e das decisões. Você só usa as bibliotecas Você usa dele. o que eles têm, você consegue fazer upload de dado num ambiente restrito. Sim. Mas no caso do MapBiomas, eles conseguiram, né, um espaço maior para fazer o upload do mosaico todo, o Landsat que eles estão usando. Mas a gente também não sabe até quando, né? É uma coisa que... O Gilberto Câmara, ele foi lá no LAPIG e ele mostrou para a gente os CITES, né? Do R, né? É CIS, né? O pacote? O pacote... Porque tem o CIPAL também. Não, é o... os CITES. O CITES, que funciona no R. Isso. Que ele tem um cubo, né? No caso, ele estava usando ali, ele mostrou para a gente, na época, um cubo moldes, né? Isso. E a gente ficou muito impressionado com aquilo, porque, na verdade, ele seria uma solução para substituir o Google Earth Engine. Né? Muito interessante, porque você usa uma ferramenta poderosa, que é o R, que tem tudo ali dentro dele e é aberto. Né? E aí você busca uma nuvem para você colocar o seu cubo de imagens. Né? Então, não sei, eu acho que poderia... até o MapBiomas no futuro pensar alguma coisa assim para ficar um pouco livre da Google, porque essa questão que ela colocou aqui, toda reunião do MapBiomas tem. E se o Google amanhã resolver cobrar por isso? Né? Quanto que vai custar? Né? Ou se eles resolverem descontinuar com essa... Eu acho que é difícil, mas... enfim, se alguma coisa acontecer, porque é o que a gente não está ali disponível. Né? E eu acho que é possível ter um esforço de desenvolver algum pacote. E aí, hoje eu apostaria muito, já que a tendência de processamento de imagem é nuvem, numa solução igual a essa. É o R, as imagens na nuvem, né? E o R acessando isso e processando. Acho que é uma solução assim aberta, perfeita. É algo para se pensar em termos de desenvolvimento aí. Isso. Muito bem, a gente já estourou o horário aqui. Muito obrigado para os que resistiram até agora. São